Abre sua Bíblia, querido, por favor, em Lucas capítulo 10. Das pessoas que andavam com Jesus, dos discípulos, existiam 3 tipos de pessoas que andavam com Jesus. Entre os 12, você tinha Judas. Judas não era ruim. Judas só não foi transformado. Então ele foi tentado naquilo que ele não foi transformado. Então quem começa pegando moedinha, termina vendendo Jesus por muitas moedas. E não é porque Jesus não sabia, e não é porque ele não soubesse que Jesus sabia, porque Jesus sabia. O que Jesus ia fazer só é: eu não preciso ir falar na tua cara o que você já sabe que você está fazendo. O vosso pecado vos há de achar, a Bíblia fala. O pecado de Judas achou ele. Então no meio daqueles que andavam com Jesus tinha Judas. Alguém que andava junto, mas não estava se moldando ao modelo. Lá na frente ele se vende. Tinha também outros 8 apóstolos, além de Judas, que Jesus amava. Porque amar e gostar são coisas diferentes. O mandamento é amar as pessoas e não gostar. Amar é ágape. Amar significa amor sacrificial. Amar não tem a ver com emoção. Amar é uma decisão. Amar é se entregar pelo que é certo. A palavra ágape, ela significa um amor baseado em decisões conscientes. Um amor baseado em escolhas racionais. Então Jesus não se entrega na cruz porque a alma dele queria, porque ele estava apaixonado por alguém. O amor de Deus é um amor racional. É certo fazer. Então Jesus se entrega porque era certo. Gostar é outra coisa. Gostar na Bíblia é filéu. Gostar é: eu tenho a ver com pessoas, temos afinidade, investimos em relacionamento, é bom estar perto, é gostoso. Jesus amava Herodes. Sim ou não? Sim. Ele se entregaria por Herodes. Mas ele não chamaria Herodes para bater papo no final do dia, tomar café, enquanto ele está relaxando. Não tinha nada a ver com aquele homem. Um homem corrupto, um homem que não daria prazer de estar na mesa com Jesus ali. Então amar é uma coisa. Jesus tinha 8 discípulos que ele amava. E eu não posso dizer que ele não tivesse afinidade com eles. Mas no meio dos 12 tinha um, chamado Judas, que não se envolveu. Tinham 8 e tinham 3. Que Jesus, além de amar, ele gostava de estar junto. Era prazeroso. Pedro, Tiago e João. 3 homens que Jesus encostava a alma neles. Que Jesus falava assim: estou cansado, eu preciso relaxar. Eu preciso que alguém me acolha aqui. Pedro, Tiago e João, vem aqui comigo, eu preciso chorar, eu estou angustiado. Vem comigo, eu não quero... Eu amo todos. Mas esses 3, quando chegar lá comigo, eles me entendem. Eles me conhecem, eles vão sentar ali do meu lado, vão chorar comigo, é o que ele pensou, eles dormiram, mas isso era Pedro, Tiago e João para Jesus. Pessoas com quem Jesus gostava de estar. Gostava de estar junto, gostava de se assentar. Porque uma coisa, querido, que a gente precisa entender até como igreja, e aqui eu posso falar só da relação de pastor, eu não posso falar de outras, mas falando da relação de pastor, uma coisa é amar a tua vida, porque Deus pediu para amar, por entender que é o certo. Uma coisa é entregar a outra face, outra coisa é gostar de entregar a outra face. Deus não pediu para dar outra face, não pediu para eu gostar de dar outra face. E logicamente que você não vai querer ficar junto e tendo intimidade para quem você tem que ficar dando a outra face toda hora. Isso desgasta. Entre pessoas isso acontece. O pastoreio de Jesus, quando ele separa Pedro, Tiago e João, ele entende que quando ele olha para os outros, aqueles outros, quando se sentavam com ele, no momento de descanso, iam estar continuando dando trabalho para ele. Então, no momento de descanso, ele fala: afasta, é meu tempo, eu preciso separar, eu preciso de descanso, eu preciso de um tempo para mim. Jesus tinha isso com os discípulos, mas Jesus tinha um outro lugar onde ele ia para descansar. Um lugar que entre uma viagem e outra, sempre que ele podia, ele encostava lá. E era Betânia, a casa de Lázaro. Jesus não ia ali como Jesus, ele não entrava ali como o mestre. Quando ele ia lá, era um lugar que, se fosse eu, ele ia chegar, tirar o sapato, sentar, e ia ter uma xicrinha vermelha para ele tomar café. Era Betânia para Jesus.
As pessoas não iam chegar do lado dele e falar: Jesus, você tem um tempo, a gente precisa conversar, eu preciso te falar, tive problema de novo com meu marido, com a minha esposa. Não tinha nada disso lá. Até porque isso já tinha sido curado, ou seria curado se necessário. Mas eles não olhavam para Jesus como o Cristo. Jesus é nosso amigo. E Jesus ia lá para isso. Isso foi construído com aquela família. Isso não foi algo que Jesus escolheu. Eu quero fazer isso com eles. Foi que ao longo do contato que Jesus teve com aquela casa, isso foi construído. A casa de Betânia, a casa de Marta, a irmã mais velha, Maria e Lázaro, foi uma casa que se moldou a habitação para Jesus. É uma casa que oferecia a Jesus tudo que, como habitação de Jesus, Ele espera encontrar em nós. Para que Ele tenha prazer de estar em nós. Prazer de estar com a gente. Para que Ele queira estar perto. Imagina que você seja um pai que trabalha o dia todo. Eu lembro quando eu casei. E eu chegava tarde do trabalho. Jesus. Eu ia fazer uma brincadeira aqui. Eu chegava tarde do trabalho e eu sentava. Quando eu sentava, acontecia. Eu falo que na minha casa tem a Bel e outras 3 mulheres. Parece a Globo News. Sabe o que é Globo News? Tem uma matéria passando aqui, um negócio piscando aqui do lado, as outras informações correndo, a cotação do dólar, tudo passando. E elas chegam, às vezes, quando eu chego e venho, eu falo, a Globo News chegou. Que tá uma aqui falando, pai, você não ficou comigo. E a outra, você tem que brincar. E ela falando, então, tem que pagar tal conta. Pelo amor de Deus. Não, depois. Mas quando eu casei, isso era grave. Porque talvez por mim, porque eu também era mais imaturo, quando eu chegava, eu precisava de 40 minutos. Como um zumbi. Me deixa 40 minutos de zumbi no sofá. Sem falar nada, não me conta nada. Deixa eu ficar mudando de canal. Só que eu pedia, deixa eu ver televisão, ela sentava e comentava o que estava passando na televisão. Aí eu mudava de canal para ela parar e ela reclamava porque eu mudei. Eu falei, meu Deus, eu não quero a TV, eu quero desligar. Então imagine que Jesus às vezes queria desligar. Jesus carregava a dor dos outros o dia inteiro. Ele lidava com enfermidades, com doenças, com gente endemoniada, com gente louca, o dia todo. Todo mundo batendo na porta dele. Jesus não tinha um tempo. Jesus perde João Batista, o maior homem que já tinha vivido até aquela época. Ele morre nas mãos de um corrupto, de um homem que não tinha caráter, como Herodes. Jesus fica sabendo daquilo e ele se afasta para orar. Para orar não, para chorar. Ele fala, eu preciso de um tempo para mim. E ele está lá com os discípulos. Imagina que ele está ali quieto, de repente ele olha, vê aquele bando de gente vindo. E fala, misericórdia. E ele fala assim, mas ele se compadeceu. Porque eram como ovelhas sem pastor. E aí Jesus limpa o rosto e fala, deixa elas virem. E cuida delas. Mas ele precisa de tempo para ele. E quando ele chega em Betânia, ele começa a construir esse lugar naquela casa. Ou essa casa abre o lugar para que isso seja construído. Um lugar onde ele possa ir, tirar o sapato, sentar e falar da vida. Só o que ele quer falar. Sentar e ficar sozinho às vezes. Isso era o Éden. Um lugar onde Adão não se encontrava com Deus para pedir nada. Para reclamar de nada. Ele chegava, Deus é quem vinha. Adão não ia atrás de Deus. Deus vinha e sentava naquele banquinho que eles tinham lá. E Deus sentava e como é que foi hoje, Adão? Tá bom, os bichos dando trabalho. E conversa daqui. E a tal da cobra passou lá e batia papo os dois. Só isso, sem reclamar de nada. Imagina o Eva tentando entrar na conversa. Mas Adão estava lá, só ele e Deus. Conversando. Esse era o lugar que Deus gostava de estar. Lê comigo esse texto de Lucas 10, verso 38. E aconteceu que indo eles no caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse, Senhor, não te preocupas que minha irmã me deixe fazer só o serviço?
Mande que ela me ajude. Respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Jesus estava conhecendo essa casa. Foi a primeira vez. Ele entrou numa vila, entrou em Betânia. E essa mulher acolhe Jesus. Ela fala: vem para a nossa casa, nós vamos te servir. E a Bíblia diz que Maria também se assentou aos pés de Jesus. Ou seja, Marta estava sentada aos pés de Jesus. Maria também assentou. Só que Marta, de repente, levanta, porque tem trabalho a fazer. E ela começa a andar. O problema, querido, de quando a gente está viciado em trabalho, quando a Bíblia fala aqui de Marta e Maria, ela está falando das duas alianças. Da lei e da graça. A mais velha e a mais nova. A Marta e a Maria. O problema é que quando a gente não consegue se desvincular disso e entender isso, o nosso relacionamento começa a ser corrompido rapidamente pelo serviço. Muito rapidamente. A coisa mais fácil que existe é a gente se viciar em trabalhar para Deus. Então a gente não consegue ficar 10 minutos sentado com Ele. Porque quando Ele fala alguma coisa, aquilo já te remete a uma palavra, a uma passagem. E você já pega a caneta e corre para escrever. E você já vai: meu Deus, isso se aplica na igreja. Quando você está trabalhando e está produzindo. Quando Ele fala: não, essa é a hora que Marta levanta. E esse não é o pior dos problemas. O pior dos problemas é quando Marta começa a trabalhar e vê alguém sem trabalhar. A história de Marta e Maria é a história de Caim e Abel. Alguém que trabalha muito e não consegue lidar com a liberdade do outro. O equilíbrio nessas duas coisas. Jesus não disse para Marta que Marta está errada. Ela só está dizendo: essa não é a melhor parte. A boa parte não é essa. Essa parte é necessária. O serviço é necessário. Trabalhar para o Senhor é necessário. Mas não é a melhor parte. E a gente se move rapidinho desse lugar. O engraçado é que quando você continua lendo essa história dessa casa, é a forma como o Senhor vai moldando e o processo pelo qual aquela casa se torna o lugar de descanso do Senhor. Porque Deus, na maioria das vezes, ele vem até nós querendo ficar perto. E a gente arrasta Deus para o trabalho. Deus vem só para conversar. Só para ficar perto. Só para você falar o que está acontecendo, o que você está sentindo. Perguntar coisas a Ele. Mas depois que você aprende a trabalhar, e principalmente depois que você recebe responsabilidades com relação à igreja, é muito difícil ficar nesse lugar. E aí você até desacostuma de como é ouvir a Deus. Por isso que coisa boa é não ter responsabilidade. Ser novo. Coisa boa é ser Abel, o irmão mais novo. Abel não tem que plantar para o trabalho dele. Ele só solta as ovelhas e vai atrás dela. Enquanto elas comem, ele descansa. Porque quando você começa a assumir responsabilidades, a tentação em estar o tempo todo tentando achar solução para as coisas é gigante, te rouba da presença de Deus a todo momento. E eu lembro quando foi bom esse dia que eu falei para vocês que eu estava na África, que eu fui lá, que Deus falou para eu ir lá, que Ele ia falar comigo, porque eu sentei ali, e como eu já sabia, Ele já tinha dito que Ele ia falar comigo, eu não fiz nada. Eu fiquei sentado lá, olhando o pôr do sol, olhando as árvores, falando: o Senhor gosta de verde mesmo, hein? Ô bando de mato que o Senhor fez. E conversando, coisa boba com Deus, e de repente Ele começa a falar. Depois Ele fala: era para ser assim todo dia. Mas é que você vestiu a roupa do serviço. Então quando você senta para me ouvir, você já começa a trabalhar, a produzir na sua cabeça. E aí qualquer sussurro que eu dou, você já está buscando o sentido profético do sussurro. Onde isso vai encaixar? Onde isso vai servir? Onde isso vai trazer soluções? A cobrança de Jesus com Marta não foi você estar trabalhando muito. É você andar muito ansiosa e afadigada. A ansiedade nos cansa. A ansiedade de produzir soluções para as coisas do Senhor. De encontrar soluções, a ansiedade de produzir as coisas. Porque isso nos sacia. Ser útil nos sacia. O problema é que nem Marta, nem o trabalho de Marta
E nem o lugar de Maria ali embaixo gera uma coisa chamada comunhão. Nenhum dos dois. Ainda não foi estabelecido isso na casa delas. Abre sua Bíblia em João capítulo 12. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe uma ceia, e Marta servia. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando um vaso de unguento de nardo puro, muito caro, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Encheu-se a casa do cheiro de perfume. Nesse ponto, o lugar onde o Senhor gosta de habitar está estabelecido. Quando você olha para essa mesa, você tem Marta de pé, servindo Jesus. Você tem Maria debaixo da mesa, ungindo os pés de Jesus. Você tem serviço, tem adoração, e você tem Lázaro sentado, tendo comunhão com Cristo. Uma comunhão que é patrocinada pelo serviço e adoração, pelo equilíbrio das duas coisas. Alguém que está trabalhando, que está dando a cara ali na frente, alguém que está escondido, que ninguém viu o serviço que está fazendo lá embaixo, a oferta que está sendo entregue. Em função daquilo, o irmão dela está sentado na mesa. Esse é o lugar que Jesus gosta de estar. Esse é o lugar onde o perfume sobe e enche a casa toda. O problema é que ou nós somos viciados em trabalho, a religião nos pegou, nós somos ansiosos. A gente tem problemas de ansiedade, na carne, na alma, problemas físicos às vezes, na cabeça. Você tem problemas de trauma, de autoestima, e você tem que produzir. Você tem que se fazer ser visto, se fazer ser notado para se sentir vivo. E aí você morre no serviço. E morre de depressão quando não reconhecem seu trabalho. De rejeição quando alguém não bate palma para o que você fez. Ou você é o outro lado da história, você não é rejeitado, você é mimado. Então para você, o fato de você ir nos pés de Jesus e se jogar no pé dele ali resolve todos os problemas. É Raquel, ele me ama, ele me ama. Eu estalo o dedo, Jacó vem porque me ama. Então para mim a adoração resolve todo o problema. Jesus me ama, ele morreu por mim. Pouco importa se eu estou servindo, se eu estou fazendo correto ou não. E nenhum dos dois consegue estabelecer comunhão com Deus. Porque um não tem temor suficiente para respeitá-lo. A outra quer se relacionar só através do serviço. E Jesus passa por essa casa, como passou por outras. Mas de repente essa casa se torna um lugar onde alguém se assenta com ele. Come junto com ele. E a casa toda o serviu. Essa é a posição dos três irmãos. O problema é que para isso acontecer, querido, tanto a adoração quanto o serviço vão te conduzir a um lugar, que é morte. Lázaro só se assenta nessa mesa depois de morrer e ser ressuscitado por Jesus. Nem a graça e nem a lei te colocam nesse lugar sem que você seja transformado. Tanto graça quanto lei, elas existem para me conduzir ao mesmo lugar, me parecer com Ele. Sabe qual é o grande problema nosso? É que Deus vem com aquela faca que circuncida, que corta. E a hora que Ele espeta, você pula. Porque Ele sabe onde tocar. Você já tomou anestesia para canal? Se tem dor pior que aquela, eu desconheço. Quando ela enfia a agulha dentro do canal do dente, lá no fundo, eu nunca senti uma dor, eu não sei se existe dor pior que aquela. É mais ou menos assim. Deus vem te toca num lugar que ninguém nem desconfia, que quando Ele toca naquilo, seu interior se revira. E você quer bater em quem está dando aquela palavra para você. E essa é a hora que você espana. Sai de mim, Satanás. Não quero ouvir isso. E você sai. E aí ou você vai trabalhar para Deus, para compensar essa palavra dura, ou você vai se jogar no pé dele
e adorá-lo e prestar a sua adoração a Ele ali, para compensar essa palavra dura. E esperar um pouquinho o tempo passar, e depois que passou o tempo você admite, é verdade, Senhor, eu sei, me perdoa, eu corri da palavra. Perdoa, meu filho, tudo bem, vamos de novo. E Ele não vem naquela hora que você está esperando, vai, fura então. Ele espera, e passa um tempo. Daqui um mês, você não espera, e Ele volta naquele mesmo lugar. E você pula de novo. E cada vez que você pula, você dá uma desculpa diferente do porquê você pulou. Não, dessa vez é porque o pastor falou de um jeito duro. Dessa vez é porque não foi bem aquilo que eu entendi. Eu sempre tenho um motivo, porque eu sempre quero fugir daquilo que eu tenho que ser tocado. E por isso que o lugar de comunhão nunca se estabelece. Eu estou sempre correndo para o serviço ou para a adoração. Tentando oferecer coisas com Ele para estabilizar minha relação com Ele. Ela nunca se estabiliza. Eu estou sempre buscando esse tal desse lugar em que eu vou ter paz em Deus. Em que eu vou me assentar com Ele e trocar com Ele. E eu não consigo. Porque esse lugar, querido, só existe quando eu me pareço com Ele. Para me parecer com Cristo eu tenho que morrer e nascer de novo. Só que morrer dói. E ninguém te falou isso. Só falaram que ia aceitar Jesus. E Jesus é bonzinho. Jesus é legal, Ele cura as feridas, o meu fardo não é pesado, aquela coisa toda, e ninguém entendeu nada, e está todo esperando um Jesus que vem, e abraça, carinhoso. Jesus é um ursinho carinhoso. E aí você descobre que Ele não é. Que Ele começa a te falar assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer a espada. Eu não vim para você se dar bem com a sua mãe, eu vim separar pais e filhos. Eu vim porque a minha palavra vai provocar isso em você. Eu vim para te dar coisa amarga para beber. Eu vim para você morrer e na morte você vai encontrar paz. Porque quem morre não sente mais dor. Lázaro ressuscitado agora se assenta na mesa. Porque antes daquilo, quando o irmão morre, elas não sabem. E elas mandam um recado para Jesus, vem logo que ele vai morrer. E Jesus fala, eu sei. Deixa ele morrer, ele precisa. Porque sem morrer, aquela casa vai continuar sendo isso. Uma briga entre trabalho e oferta. Trabalho e oferta. A briga entre as duas, inclusive. Ele fala, é preciso ter a morte naquele lugar. E Jesus chega atrás de propósito. E aí quando ele chega, tem uma Marta manipuladora. Se o Senhor estivesse aqui, ele não tinha morrido, a culpa é sua. Te recebi sempre bem na minha casa, o Senhor abandona a gente. E tem uma Maria chorando lá, Jesus está vindo e ela lá chorando, ai, já foi. Aí Marta fala, chama Maria lá, que ele gosta de Maria, traz ela aqui. Fala que ele mandou chamar ela, é mentira, não mandou nada. E Jesus vê aquilo tudo e fala, por isso não tem paz nesse lugar. Por isso a tua casa não tem paz. Por isso mesmo dizendo que Jesus habita na tua vida, a tua vida não tem equilíbrio. Equilíbrio entre serviço e adoração. Porque os dois se equilibram na comunhão com Deus. Porque quando eu estou sentado com o Pai, quando o Pai está em mim e eu nele, não é nem o serviço e nem a adoração que me trazem paz e equilíbrio. É saber quem está comigo. É saber quem está em mim. Mas para Cristo habitar em mim, querido, eu tenho que morrer. E ninguém quer a morte. A gente luta, a gente corre da morte. Ninguém quer aceitar esse tratamento. A todo momento eu nego. Não é para mim, não, eu não preciso. Não é por... Eu sempre tenho uma série de desculpas do porquê. Dessa vez eu não permiti ser tocado. Eu não permiti que o Senhor tocasse. E Deus fala, tudo bem, volta para trás. Vai para o fim da fila, começa de novo. Até quando você vai suportar isso? Porque Deus fala assim, eu estou aqui. Eu quero ver até onde a tua carne aguenta. Porque você olha e vê Deus assentado em mesas. Vê a comunhão de Deus, vê Deus fluindo em pessoas. Vê Deus relacionando com pessoas. E aí de duas uma. Ou você vai se lançar em cima do serviço para tentar conseguir aquilo. Eu preciso trabalhar mais, eu preciso orar mais, eu preciso ir mais para o monte. Eu preciso de mais. Ou não. Eu vou como Raquel. Tentar agora agradar ele um pouco para compensar o tempo de ausência. E nenhum dos dois são capazes de gerar isso. São capazes de abrir a porta para você se sentar com Deus e ter equilíbrio nele. Ter ele na tua mesa.
Isso está encravado dentro da gente. E é triste, porque a maioria da igreja, a maioria dos irmãos que você sentar para conversar e parar para acompanhar a vida deles, a grande maioria não sabe o que é ter comunhão com Deus. Se relaciona com Deus baseado em serviço. Se relaciona com Deus baseado em levas. Então você vê isso muito com profetas, que se relacionam com Deus baseado em profecia. Essa pessoa não tem vida com Deus. Ela é uma profeta. Então ela vive de ficar buscando palavra de Deus para entregar, buscando palavra para entregar, e muitas vezes está entregando coisa na carne. Mas e a tua vida com Deus? Não o teu serviço para Deus, a tua vida. Quando é que ele senta na mesa para bater papo com você? Quando é que você senta de manhã para tomar café? É louco. Depois que você sai de alguns lugares, você olha para trás e fala, como era louco. Quando a gente chega na África, a gente vê muito isso, e eu falo da África porque eu tenho mais relação com outras igrejas lá na África do que aqui. Que eu me relaciono muito poucos amigos assim. Mas lá é reflexo do Brasil. Quando você chega, e esse homem, ele não tem uma conversa com Deus. Todas as conversas dele com Deus são, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Meu Deus, ele não tem papo com Deus. É como teu pai chegar na tua casa e dizer, ô pai, não, ô, bom dia, como é que você está? Como é que tá as coisas, pai? E não tem problema ter oração intercessora, ter um tempo de buscar e de clamar. O problema é que isso não é relacionamento. Isso é ir diante do rei para clamar por recurso, para soluções. E eu, como Neemias ou qualquer outro no reino que tem uma função, vou no rei buscar soluções para as coisas. E chamo isso de relacionamento. Porque na verdade eu sou um serviçal, eu não sou um filho. Porque toda a minha relação com o rei se dá em função do serviço. O que precisa ser feito. Então as minhas relações são todas intercessórias. Em função de problemas e necessidades. E Deus vai responder? Vai. Ele te chamou para o trabalho, você está trabalhando, Ele vai dar. Fala, o problema é que você escolheu não a melhor parte. Essa não é a melhor parte. Essa é a parte que você faz porque você me ama e eu preciso que você faça. Essa é a parte que Adão cuida do jardim, mas Deus não fez Adão para cuidar de jardim. Deus fez Adão para se relacionar. É que para sustentar o lugar do relacionamento é necessário serviço. A adoração era o próprio Adão se prostrando diante da imagem de Deus. O serviço de Adão era Adão cuidando do lugar do relacionamento. Mas a parte boa era sentar ali, não era cuidar do jardim. Mas a maioria de nós não tem intimidade para isso. Não bate papo com Deus, não conversa com Deus enquanto está dirigindo. Conversar não é levar problema para Ele. Não é ir lá para falar da irmã tal, da igreja que está rebelando. Não, é bater papo, falar, nossa Deus, esses crentes são chatos. Vamos falar de outra coisa, Deus. Larga esse povo de igreja para lá. Conversar com Deus. A gente aqui, Pai. A igreja perdeu totalmente isso. E por isso ela não tem mais comunhão para compartilhar com o mundo. Por isso ela sabe apresentar para o mundo a Bíblia. Eu já falei isso aqui, uma vez Deus me falou, eu fiquei com raiva em casa. Estava assistindo um documentário, um jornal, estava passando um jornal. Eu estava me arrumando para alguma coisa que ia ter na igreja. Aí eu passei e estava falando da parada gay. E a hora que eu vi aquela bandeira de arco-íris, eu fiquei com raiva. Falei, Deus, esse negócio é meu. Isso aí é a minha aliança que o Senhor deu pra gente, os gays pegaram, eu vou botar um adesivo desse no meu carro. Deus falou, vão te chamar de gay na rua. Eu falei, não, mas deixa eu chamar, porque é a aliança do Senhor. E Deus falou para mim, o problema é que a igreja passou a vida mostrando a Bíblia para o mundo, ao invés de mostrar a minha aliança. Ao invés de dizer que eu amo ele, vocês mostraram a Bíblia. Por isso ninguém nunca soube que aquilo era uma aliança de amor. E o diabo se apropriou daquilo. O que eles conhecem mandamento. Eles sabem que crente não pode. Eles não sabem que Deus ama porque vocês não amam. Vocês trabalham. Vocês não se relacionam comigo e estão querendo apresentar esse Deus de serviço para os outros. E Deus disse, nem eu criei esse Deus. Que só trabalha, que só manda a gente trabalhar. Isso é sutil, vai entrando dentro da gente. A gente vai perdendo o feeling das coisas. Só que esse lugar de relacionamento, querido, ele não existe sem morrer. Sabe o que acontece quando você passa do ponto da morte? Se anestesia.
Passou do tempo de morrer já. E eu não morri. O relacionamento não foi estabelecido. Meu serviço não tem mais função. Porque já passou do ponto. Tanto a lei quanto a graça era para me conduzir a um lugar de morte e de mesa. Aonde na mesa a minha natureza agora emana serviço e adoração. Na minha natureza já existe a busca por eu preciso adorar, o Espírito me guia para me dobrar diante do Senhor, eu me pego em pecado, eu me pego em tentação e eu falo, eu estou muito tempo longe dele. E enquanto eu estou aqui, eu vejo uma criança precisando de alguma coisa e já me move para lá. E pronto, aqui dentro de mim, a comunhão faz com que isso se manifeste. O problema é que isso é gerado dentro de mim na morte. Quando passa o tempo de morrer, eu nego a voz do Espírito, quando nós falamos de manhã. Eu crio mecanismos para lidar com Deus. Só que esse serviço já não faz mais sentido algum. A minha adoração já parece que não abre mais céu, não toca mais nada. E eu sou um morto-vivo, um zumbi, que não encontro mais o lugar da mesa. A Helena, minha filha do meio, o negócio dela é desenho para mim. Eu cheguei agora da África, sem exagero, tinha uns 30 desenhos em cima da minha mesa. Cada um numa sacola diferente, num embrulho de presente. E eu não sei o que fazer aquele monte de desenho, porque se eu jogar fora ela vai ofender. Está tudo entulhado lá num saco. Eu falei, um dia eu guardo isso. Mas é o jeito dela de me agradar. Sabe qual é o problema? Aí ela não chegar com 16 anos me entregando desenho. Eu falei, minha filha, passou, né? Isso era bonito quando você era criança. Aprende a pintar, pelo menos. Vai fazer uma escultura, vai fazer... A gente tem que crescer. Mas a gente chegou com 16 anos, não amadureceu e está oferecendo os mesmos desenhos. E Deus já não dá mais atenção. Ele olha e fala, ah, tá. Ele falou, eu esperava mais. Paulo fala isso para a igreja de Gálatas. Eu esperava que vocês estivessem em outro ponto. Já era para estar em outro lugar. Por isso o serviço e a adoração de vocês não tocam mais. Porque passou, estou oferecendo desenho, estou com 20 anos e estou oferecendo desenho para Deus. Ainda estou achando que o meu charminho para Jesus vai movê-lo. Eu falo, não, passou essa fase. Eu estou achando que o meu trabalho para Deus vai tocá-lo. Ele fala, já foi. Porque tanto serviço como adoração era para te conduzir a um lugar de comunhão. Em que você senta na mesa, come comigo, come da minha carne e a gente se torna um. Isso é maturidade, querido. Quando Pedro encontra Jesus, e Jesus confronta ele, você me ama, você gosta de mim, aquela conversa. E Jesus fala para ele, realmente, você gosta de mim, você não me ama. Mas vai chegar um dia, Pedro, em que outras pessoas vão te vestir. Você não vai mais vestir a você mesmo. E elas vão te conduzir por caminhos que você não quer. Ele está dizendo, Pedro, você ainda é imaturo. Eu sei disso. Mas tem que chegar um tempo de maturidade, em que ninguém vai precisar te arrastar para fazer as coisas. Você vai se entregar. Em que você vai parar de se justificar e vai aceitar a justificação que vem de outros. Isso é maturidade. Deus não tem problema com Pedro. Deus tem problema com Pedro que acha que ama. Com Pedro que quando Jesus fala, vocês vão me negar, ele fala, que vou negar o quê? Eu amo muito. Mais que todo mundo. E Jesus fala, você ama nada. Amo sim. Amo, você vai ver que eu amo. Você fala, você não ama. E enquanto você não admitir, eu não te amo, eu me amo mais do que te amo. Enquanto você não admitir isso diante do Senhor, você não tem como entrar nesse lugar. Jesus sobe, mas antes de subir ele fala, Pedro, vamos ter aquela conversa de novo. Quem é que me ama mesmo, mais que todo mundo? Ah, não amo não, eu só gosto. Não, então você entendeu, Pedro, quem você é. Você entendeu que você não é nada. Você sequer me ama. Você entendeu que eu não te escolhi porque você trabalha muito? Você entendeu que eu não te escolhi porque você sabe pescar, porque você é bom de conversa? Eu não te escolhi porque você é nada. Eu te escolhi porque você é um ignorante. Mas só quando você admitir, eu sou um ignorante, eu nem te amo, é que eu posso falar, então agora eu posso gerar em você o que eu preciso gerar. Porque enquanto você continuar se vestindo, você continuar usando os seus talentos, o que você era, para trabalhar para mim, você não vai poder. Você vai continuar na vidinha de Pedro. Nega Jesus. Vou voltar para minha vida. Pega o barco e vai para lá. Jesus chama ele. Pedro, vem cá na frente de todo mundo. Você me ama? Amo sim, Jesus. Não, mas você me negou.
Não, mas eu neguei porque tal, tá bom. Então volta, vai, nega de novo. Volta pro barco de novo. Baixa a cabeça arrependido. Vem nu diante de todo mundo. Me ama, Pedro? Amo, é que daquela vez eu também errei. Então volta. E fica nesse ciclo. Até quando? Uma hora cansa, uma hora esse barco afunda. Porque você vai ter que admitir diante de Deus. Eu não te amo, não estou disposto a morrer por você. Ainda não. E Jesus fala, eu sei, mas vai chegar o dia que você vai estar disposto. Isso é um processo de amadurecimento. Mas é só nesse lugar que a comunhão acontece. É na morte que eu me faço um com Ele. É quando eu como do corpo dele e me faço um com Ele que a comunhão é estabelecida. Uma igreja que não conhece Jesus presta cultos a Ele que às vezes Ele nem vem. Às vezes a gente acha, não, Ele está em todos os cultos. Quem disse? Se ler Malaquias, você vai ver, Deus está falando, eu não estou nesse negócio aí. Estavam fazendo culto para ele não estava lá. 2 reunidos no meu nome. Está no nome dele mesmo? Porque está no nome dele não é o que estou falando aqui. É o que está acontecendo aqui dentro. Às vezes eu dou exemplo de igrejas, querido, não é para tacar pedra em igreja, não. Porque a gente só pode aprender com o que a gente vê. De coisa boa e de coisa ruim. Eu fui na igreja, falei, Jesus, está parecendo um show de calouros. Que tinha oportunidade, uma oportunidade, e você via que o cara vinha com a roupa diferente, que era oportunidade. Falei, hoje é o dia do show dele, isso aqui não é para Jesus. Hoje é o dia que deram para ele subir e brilhar. Ele falou, hoje eu se consagro. Subiu lá e foi com o playback dele. Meu Deus, o que está acontecendo? Como a gente ficou cego. E a gente disse que está fazendo para Jesus. E falando, nem estou nisso. Agora o problema todo são as pessoas que conduziram esse povo a esse lugar. Pessoas que estão na inocência, às vezes querendo agradar ao Senhor e nunca conheceram a Jesus. Que você olha, ele vive no mesmo lugar que o pai dele vivia. Na mesma situação financeira do pai dele, nas mesmas lutas do pai e dos avós, preso nas mesmas maldições hereditárias de toda a família. Só que agora ele tem uma Bíblia. Só que agora ele não bebe. Mas desde quando isso é sinal de Cristo? Se tirar a Bíblia da tua mão, querida, responde para você. Se alguém tirar a Bíblia da tua mão, se alguém tirar as questões morais da tua vida, não beber, não fumar, não se prostituir, porque isso além de espiritual, é moral na nossa cultura. Tira essas coisas, tira esses comportamentos e tira a Bíblia da tua mão. No que você se difere hoje da tua família? Seja honesto com você. O que é que você produz diferente do que a tua família produz? O que é que sai de você diferente do que sai do teu pai, da tua mãe, do teu avô, dos seus tios? Faz esse exercício, pessoal. Seja honesto com você. Tira a Bíblia. Se hoje você voltasse a beber, Deus viesse e enfiasse um outro versículo aqui, e você descobrisse, podemos beber, não tem nada de errado com a bebida. Não vamos entrar no mérito disso, mas que fosse. Podemos. E não tem mais Bíblia. Você pode ir nos churrascos agora, sentar e tomar alguma coisinha lá. No que é diferente a tua vida da deles? Tua vida diária, o que é diferente? O que é que flui de você? O que é que te circula no meio onde você vive? Que as pessoas vão olhar e falar assim, tem alguma coisa que eu não sei dizer o que é. Porque você bebe como eu bebo, você senta onde eu sento, você come o que eu como, mas tem uma coisa aí que me atrai em você. Porque se não tem isso, querido, você pode estar na igreja, mas você está preso no serviço ou na adoração. A comunhão não foi estabelecida, porque quando ela é estabelecida, o Cristo emana de você. Porque o teu serviço ele é valorizado dentro da igreja. O serviço que você faz para o Senhor, ele só é válido para a gente aqui. Só eu aqui valorizo algo que você pode fazer para a igreja. Vim limpar a igreja, vim trabalhar, ir evangelizar. Para mim isso tem valor. Para um amigo que não é crente, ele fala que é perda de tempo. Seu tempo de adoração, teu jejum, tua consagração, tua oferta, para ele é um escândalo. Para tua família isso é loucura, você ficou louco depois que você se converteu. Isso não vale nada. Para nós é que é valorizado. Agora tira o que é valorizado para o próprio corpo da tua vida. O que é que você tem quando você senta fora daqui? Para que os outros olhem e falam, tem algo aí.
para que você possa dizer se algo é Cristo. Porque se isso não existe, o processo de novo nascimento não ocorreu. Quando aquele endemoniado de Gadara se converte ali, ele é transformado. Ele sai daí e volta para a casa dele. Aquele homem não tinha uma Bíblia. Gadara não foi uma terra que Jesus andou, Decápolis, eram 10 cidades, Jesus não mandou por ali. Ele foi até essa beiradinha, onde tinha um penhasco no mar, converteu esse homem e foi embora. A maioria daquele povo nunca ouviu falar de Jesus. Talvez foi ouvir falar de Jesus depois que Jesus já tinha morrido. Quando tudo se espalhou, a palavra se espalhou. Esse homem volta para a casa dele, sem Bíblia, sem evangelho, sem nada. Ele só tem o próprio corpo. Ele chega e evangeliza 10 cidades. Como? Eu era um louco, agora eu sou são. Eu usava a palavra para me cortar. Pedras, leis, elas me feriam porque eu não sabia lidar com elas. Eu nem preciso mais delas agora. Se você tirar da tua vida a Bíblia, esse homem bebia vinho. Ele participava das festas. A nossa cultura é difícil, nós não bebemos muito mais por uma questão cultural e por preservar do que propriamente pecado não pecado. Isso é, mas enfim, não é lícito, mas não convém, enfim. Esse homem é o contrário. A cultura daquele povo era uma cultura de muita festa. Festas que não eram festas para agradar a Deus e nem para desagradar. Festas de família. Esse homem, quando saiu dali, ele se assentava, bebia a mesma coisa, comia a mesma coisa com todos os outros. Mas a vida dele converte 10 cidades. Espalha o evangelho em 10 cidades. Como? Esse homem nasceu de novo. Cristo fluía daquele homem onde ele ia. E talvez depois de anos, você vai ter que olhar para você e falar assim, Cristo não flui de mim. Eu busco o relacionamento com Ele. Eu me entrego a Ele, eu quero, eu desejo, eu neguei coisas, mas Ele ainda não está fluindo aqui. Porque as pessoas que têm contato comigo, se eu tirar Bíblia, ministério, igreja, se eu tirar todas as ferramentas, se tiver só a minha vida para apresentar, sem abrir a minha boca para dizer, sou crente, sou isso, sou aquilo, elas não estão comendo nada. Por quê? Porque eu não morri. Porque no processo de morte eu fujo, eu volto para trás. E Jesus continua visitando uma casa que tem Marta, Maria e tinha Lázaro. Esse menino já existia, esse homem já existia. Ele só não aparece no relacionamento com Jesus. Tem uma trabalhando, outra ajoelhada e Lázaro. Ele não aparece. Ele só começa a fazer parte desse relacionamento depois que ele morre. Aí o serviço de Marta faz sentido e ela não se conflita mais com a irmã. Aí a irmã oferece tudo de valor que tem, todo o dinheiro. E a Marta não acha aquilo um absurdo. E Lázaro está sentadão ali comendo com Jesus. Mas só depois que ele abre mão disso, paga o preço, para que essa porta seja aberta. Sem morte, querido, a gente não vai ver isso. Você pode lutar contra isso o quanto você quiser e é perda de tempo. Isso é uma vida de zumbi, em que você pensa que está vivo, mas está morto. Em que você acha que está produzindo algo para Deus, mas que você percebe que não está produzindo nada, você está morrendo de fome. Esse é o lugar que Jesus quer estar. Ele não quer estar com a gente porque a gente está dando coisa para Ele, porque Ele não precisa de coisas. E Ele não quer estar com a gente porque a gente está trabalhando para Ele. Ele quer ter prazer em vir e ter conversa em comum. Ele quer ter prazer em vir e ver meu coração doendo pelas coisas que o coração dele dói. Ele quer sentar para conversar. Mas tanto lei quanto a graça, as duas coisas só servem para me conduzir a um lugar de comunhão com Ele. O objetivo é o mesmo, ir para o céu, sentar com Ele, comer com Ele, ficar na mesa com Ele. E lá em cima não vai ter nem Marta nem Maria, mas vai ter Lázaro. Lá em cima não tem ninguém servindo, ninguém jogando no azeite debaixo da mesa, mas tem Lázaro na mesa, porque no fim é só para isso que serve. Tudo que a gente faz aqui é só para conduzir pessoas à mesa do Pai. Não é para conduzir ninguém a ministério.
Ministério é coisa para gente madura. Para gente que já se tornou filho e já recebeu herança. E se você não entender isso, você vai achar que o tempo que a gente está passando aqui é preparando para ministério. Isso é secundário. O tempo que a gente está passando aqui é manifestando a mesa do Pai. Para que você aprenda a se relacionar com o Pai. Para que você se transforme em algo parecido com Ele. E por acaso Ele vai falar, vou te usar. Você parece comigo. Vamos aproveitar isso para mostrar para os outros lá fora? Mas Ele prefere te levar embora, se for para te perder. Porque o que Ele está dizendo com isso, como eu dei o exemplo do meu pai de manhã, o que Ele está dizendo é, você para mim é mais precioso do que o que você vai fazer para mim. Mas você precisa entender isso. Que o tempo que você passa com Ele, para Ele é mais precioso do que o tempo que você trabalha para Ele. Amém, queridos? Vamos orar, fica de pé. Fala com o Senhor, querido. Fala com teu Pai. Pai, nós te agradecemos por esse dia, Senhor, pela tua graça, pela tua presença. Espírito Santo, nos ajuda a andar na tua palavra, Senhor. Nos ajuda a achar o equilíbrio no meio de tudo isso. Nos purifica, Senhor, nos lava de todo o ensinamento errado, Deus. Purifica a nossa mente, renova o nosso entendimento, Senhor. Quebra toda a religiosidade. Todos os pilares, Pai, que sustentam o que a gente conhece do Senhor e que estão corrompidos, que são errados, Pai. Que o Senhor passe, Pai, transforma essa terra em terra plana para que o Senhor possa plantar de novo, Deus. Arranca, destrói, quebra, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, tudo aquilo que nos foi ensinado, Pai, que impede a Tua manifestação em nós. Nos ajuda, Senhor, a vencer a ansiedade, Senhor, a conseguir ficar sentado aos Seus pés, Pai, enquanto o Senhor está falando com a gente. Nos ajuda a vencer o desejo de trabalhar, de produzir, de construir. Que o desejo de ficar com o Senhor seja maior, Pai amado. Pai, nós preferimos, Senhor, ter de ser acordados pelo Senhor para levantar, do que nos levantar antes da hora e te deixar falando, Senhor. Nós queremos estar sentados ali quando o Senhor vier nos encontrar no final do dia, Pai. Nós queremos estar no lugar de encontro, Pai. Nós queremos estar no lugar, Senhor, de te ouvir, Pai. Muito mais, Senhor, do que ter uma ferramenta na mão produzindo para o Senhor, Deus. Em nome de Jesus, que a gente multiplique e não produza, Pai. Que nós possamos multiplicar e não construir filhos, Pai. Em nome de Jesus. Que nos ajuda a multiplicar, Senhor. Nos ajuda a ter a Tua imagem para ser multiplicada, Senhor. Nós não queremos gerar cópias, nós não queremos produzir pessoas, Senhor. Que nós possamos multiplicar a Tua natureza, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos por esses dias, por esse tempo precioso da Tua presença. Nós te agradecemos, Espírito Santo, pelo Teu mover em nosso meio, pela testificação da Tua palavra. Obrigado, Senhor. Leva-nos em segurança, Pai. Que essa palavra seja protegida no nosso coração nesses dias. Que cada palavra que foi lançada, Senhor, cumpra aquilo que o Senhor determinou no céu, Pai. Que a palavra não volte vazia, Senhor. Que ela sirva para restauração, para cura, Senhor. Em última instância, para juízo, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua palavra cumpra aquilo por que foi designado em nosso coração. Obrigado por cada família aqui, Senhor, por cada igreja representada aqui. Que a Tua palavra seja levada e manifestada e multiplicada, Pai. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos, a Deus. Amém. Amém, queridos.